Bom dia, irmãos. Graça e paz. Será que hoje vai rolar direitinho ali, ó, o micro slide que eu fiz? Vai? Arrocha aí, então. Irmãos, na última aula, com o presbítero Itiel, perdi, né? Não estava aqui, mas eu assisti. Louvado seja Deus pelo YouTube. Eu assisti lá no YouTube, vi o conteúdo tratando sobre o comecinho aqui do capítulo 3 de Eclesiastes. Ele tratou aqui do verso 1 até o verso 8 de Eclesiastes. E aí, antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje especificamente, eu vou fazer um breve resumo aqui para que a gente possa chegar na mesma página, né, efetivamente. Então, vimos, e eu vi junto com vocês mesmo, tendo sido pelo YouTube, que Deus está no controle do tempo e que há tempo para tudo debaixo do céu. Vimos também que nosso tempo é limitado, mesmo que vivamos mais de um século, isso ainda é um piscar de olhos para aquele que é o Pai da eternidade. Deus preparou fases para as nossas vidas e podemos passar por todas elas, porque do princípio ao fim dos nossos dias é o Senhor quem reina sobre todas as coisas. Deus é soberano, por mais que de vez em quando a gente não entenda isso ou que a gente não goste disso, de saber que a gente não está no controle efetivamente das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Que a nossa possibilidade de fato de fazer algo é estritamente limitada, né? A gente não vai falar aqui, o presbítero Itiel não entrou nesse mérito, eu também não vou entrar sobre livre-arbítrio e livre-agência, mas a gente tem que ter consciência clara de que a nossa possibilidade de fazer algo é de fato bem limitada. Deus é soberano, só Ele pode fazer tudo o que Ele quer e que da forma como Ele quer, no momento que Ele quer. Vimos também que a vida não é uniformemente ruim. Então, muitas vezes a gente pensa que porque a gente está passando agora por uma situação ruim ou difícil, vai ser ruim a vida toda, ou é um mar de perdição, um mar de coisas ruins, e não é. Então, pare de reclamar, né? Porque a vida não é uniformemente ruim. Se está ruim agora, não é porque vai ficar ruim a vida toda, e não é porque você não entendeu ainda que Deus tem um propósito para esse momento que você está passando, mais uma vez, que a gente tem direito ou pode reclamar por qualquer motivo que seja. Vimos também que a gente não deve viver como crianças. Nós temos que assumir responsabilidades, mas que a gente também não pode transformar o nosso trabalho em um ídolo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É imprescindível que a gente assuma as nossas responsabilidades, que cumpramos com aquilo que a gente acertou, mas a gente tem que ter cuidado para não tornar o trabalho também um ídolo em nossas vidas. E vimos, por último, que no tempo certo, aquele tempo que Deus planejou e que Ele sabe, nós experimentaremos redenção. O plano de Deus tem um alvo: salvar o povo para si mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos... olha aí que coisa linda, funcionou direitinho. Não sei se está pequeno aí para vocês, mas eu tentei colocar o preto no branco ali para ficar bem clarinho de ver. Então, hoje nós vamos ver o capítulo... os versículos, na verdade, de 9 a 15 do livro de Eclesiastes, dando continuidade àquilo que nós começamos do capítulo 3 na última aula. Mas antes vamos orar, meus irmãos. Baixe a sua fronte, feche seus olhos, ore ao Senhor pedindo iluminação, entendimento do Senhor para aquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade e de misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra. Está registrado nesse livro sagrado aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor anseia para a humanidade. E os Teus planos não podem deixar de ser cumpridos, Pai. Isso alenta o nosso coração, isso nos consola, isso nos dá força, Senhor, para caminhar. Mas não podemos, Senhor, também, sabemos que não podemos, Pai, caminhar de qualquer forma. Temos que caminhar de forma que agrade ao Senhor. Temos que caminhar de forma que sigamos em direção ao Senhor e não aos desejos dos nossos corações e não aquilo que nós queremos que seja feito, da forma que nós queremos que seja feito. Nos dá entendimento, Senhor, da Tua palavra mais uma vez nessa manhã. Possamos estudá-la com o coração disposto a entender o que o Senhor espera de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, se vocês não abriram ainda, né, eu já dei a deixa. Hoje nós vamos estudar Eclesiastes 3, de 9 a 15. E eu vou fazer essa leitura aqui de forma rápida para que nós possamos acompanhar o texto, tá?
O título colocado aqui nas nossas Bíblias, pelo menos na minha, na versão revista atualizada, diz assim: o homem não conhece o seu tempo determinado. E a palavra do Senhor diz o seguinte: que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também é um dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Meus irmãos, vimos, como colocado ainda há pouco, essa constância e esse entendimento de que Deus está no controle de tudo o tempo todo. Não é um momentinho que Deus tem controle. Não é de vez em quando que Deus tem controle. Ele tem controle sobre tudo que se passa. Então, com essa lente da aula passada, entendendo que Deus tem controle de tudo o tempo todo, nós já podemos ler e estudar o tema, começar pelo tema aqui que foi sugerido em nossas Bíblias, nesses 7 versículos do capítulo 3, que diz: o homem não conhece o seu tempo determinado. Nós ouvimos também na última aula que há um tempo para cada coisa. E é provável que quase todos nós saibamos quase todo esse versículo, né? Quando alguém começa a dizer assim, existe um tempo para cada coisa, tem até música, né? Existe um momento debaixo do céu, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para fazer, tempo para rasgar. Então, por mais que a gente não saiba exatamente como está na Bíblia, mas todo mundo tem essa clara noção do que está descrito aqui nesses versículos. Mesmo que a gente não coloque da forma como foi colocado Salomão, ou mesmo que não na mesma ordem, mas a ideia geral deles é pouco provável que alguém não tenha ouvido ainda. Como bem colocou aqui também o presbítero Iteiro na semana passada, muitas vezes nós entendemos esses versículos de forma errada. Aí pensamos que podemos fazer exatamente tudo aquilo que desejamos. Então não é porque a gente leu aqui agora que existe tempo para tudo que a gente vai fazer tudo. A gente vai ver isso de forma muito clara aqui nesses 7 versículos que vamos estudar essa manhã. Não é porque existe tempo para tudo que nós vamos fazer tudo. Eu já passei direto ali nela. Deus está... Isso aqui foi o que a gente viu na última aula, né? Deus está no controle do tempo, nosso tempo é limitado, o Senhor reina sobre todas as coisas, a vida não é uniformemente ruim, assuma responsabilidades e experimente redenção. E aí a gente entra agora nessa parte efetivamente, que diz que o homem não conhece o seu tempo determinado. Como diria meu sogro, quando a gente pensa que a gente tem controle de alguma coisa, é de fato um ledo engano. Ele gosta dessas palavrinhas mais dificilzinhas, né? Ele diz assim, ledo engano. Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. Ele plantou no homem um anseio pela eternidade. E por conta desse anseio pela eternidade, a gente nunca está totalmente satisfeito. Aí a gente, mais uma vez, lembra do que a gente viu na última aula. Pensando que a gente pode, muitas vezes, fazer qualquer coisa do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma como a gente quer, e com o anseio pela eternidade que há em nosso coração, a gente termina buscando o caminho errado. Por conta desse anseio e por conta de não entender como é a eternidade, como vai ser o reino dos céus, a gente procura satisfação, procura prazer e busca a eternidade em qualquer coisa que nos dê essa satisfação e esse prazer. Por conta disso, o homem, tenha ele entendido ou não, onde deve procurar, ele vai continuar procurando. É natural, irmãos, do nosso coração. Essa busca por algo que a gente muitas vezes não consegue explicar, é natural do coração de todo homem. Não é daquele que tem relacionamento com Deus, é de todo homem. Todo mundo vai buscar algo que ele não consegue suprir. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você seja feliz no seu casamento, por mais que você tenha a sua casa toda estruturada, no seu coração sempre vai faltar alguma coisa.
E essa busca pela eternidade, é a eternidade que nos falta. Porque a gente não foi criado para morrer. A gente já ouviu várias vezes sobre isso, né? Nós não fomos criados para morrer. Então, lá no mais profundo do nosso ser, a gente continua querendo não morrer, querendo buscar alguma coisa a mais. E aí a gente vai, como eu falei, vamos continuar procurando. Com o entendimento errado de eternidade, muitas vezes, terminamos buscando reinos falsos. O presbítero Tiago já comentou na última aula que nós usamos como base também um livro do Emílio Garófalo, que o título é Isto é Filtro Solar. E ele diz que, aqui são palavras do livro, pensar que você está desfrutando do reino nos anima o coração, seja o reino verdadeiro, seja o reino falso. Qualquer coisa que nos faz sentir bem pode parecer para você como um lampejo da eternidade. E aí eu completo aqui. Não nos enganemos. Isso inclui drogas, isso inclui sexo, isso inclui dinheiro. Por mais bobo que pareça, isso inclui música. Por quê? Porque quando a gente, mais uma vez, sem ter conhecimento claro do que é que nos espera na eternidade, e com esse desejo pela eternidade no nosso coração, qualquer coisa que nos satisfaz, qualquer coisa que nos dá muito prazer, pode soar para nós, mais uma vez, sem o entendimento certo, como algo muito bom. E mais uma vez, coloquei aqui alguns exemplos. Para alguém que começou no mundo das drogas e nunca sentiu aquela sensação, Deus nos permita nunca sentir a sensação de estar drogado, mas para ele aquela sensação pode ser aquilo que ele talvez estivesse procurando. Ele não sabe o que é, meus irmãos. Nós não sabemos o que é. Na verdade, a gente já deve saber, né, o que é. O que é esse anseio? Por que a gente espera e busca? Então, mais uma vez, colocando a lente da aula passada, nós não teremos tempo para tudo. E sequer sabemos quanto tempo teremos. Então, nos cabe aproveitar o que Deus nos permite viver ao máximo, desde que, e aí é outra coisa que de vez em quando a gente se pega, ou vê alguém passando por isso. Mas, homem, eu vou aproveitar a minha vida. Eu só tenho uma. Deus me colocou aqui para aproveitar e para viver. A gente pode aproveitar a nossa vida ao máximo. Viver bem, viver felizes, viver perante Deus e adorando a Deus. Mas tem que ser assim, não pode ser de qualquer forma, não pode ser do jeito que eu quero. Então, não se iluda. Deus não espera de nós que entendamos o que lemos como libertinagem ou liberalidade. Então, viver a sua vida ao máximo, como nós lemos aqui, né? Viver uma vida regalada, regozijar-se, beber, comer, desfrutar do fruto do seu trabalho, é uma coisa boa, mas não pode ser feito de qualquer maneira. E aí, meus irmãos, é muito interessante como cada um de nós lê de forma diferente as circunstâncias da vida. E aí o presbítero Tiel também comentou isso na última aula. Para mim, por exemplo, calor pode ser uma tortura. Eu não gosto de calor, né? Tem muita gente que não gosta de calor, mas tem gente que ama. Então, enquanto eu estou aqui com calor, por exemplo, e achando ruim, tem gente que está achando o máximo. E quando vem um frio assim mais intenso um pouquinho, a pessoa se desespera. Eu acho o máximo. Aí tá lá. A maioria das casas, na verdade, é assim, né? Se a gente for pegar os memes que a gente vê, a maioria das casas é assim. A mulher toda coberta e o homem não bota nenhum lençol, né? A maioria das casas é assim. O homem é calorento e a mulher é friorenta. Mas tem exceções também a isso, né? Mas para você ver como entendimento é algo que vai de pessoa para pessoa, certo? Então, eu posso entender de uma forma e você entender de outra. Amados, assim também é o nosso entendimento de como devemos viver nossas vidas e como devemos viver tudo aquilo que Deus nos dá. Há um abismo muito grande, um abismo enorme, sem precedentes, entre dever e o poder. Se cada um de nós não conseguir entender isso e cair dentro desse abismo que existe entre o dever e o poder, a gente pode estar perdido em nossos prazeres sem sequer nos darmos conta. Eu posso deixar de vir ao culto, ou EBD, por exemplo? Claro que eu posso. Eu poderia deixar de vir ao culto ou EBD, eu poderia não estar aqui hoje. Posso. Mas eu devo deixar de vir ao culto ou EBD? Não, não devo. Eu devo estar aqui, né, para conviver com os irmãos, para ouvir da palavra do Senhor. Então, sem um motivo
plausível, sem um motivo que caiba, eu não devo deixar de vir ao culto. Mas eu preciso me martirizar quando isso ocorre? Então, por exemplo, não consegui vir ao culto hoje. Eu preciso ficar em casa pranteando porque não vi ao culto hoje, eu não vi a EBD hoje? Não. Então a gente tem que ter muito cuidado com os extremos, né? Se você tinha motivo, se você tinha justificativa, se há porquê de faltar, se não era um motivo fútil, você não deve se martirizar por causa disso. Mas eu devo me policiar para que isso não se torne sem importância alguma para mim. Tá? Então eu devo, de fato, me policiar para que isso não se torne uma coisa sem importância para mim. Lembre daquela questão que nós falamos no mês passado, né? Que o exemplo que a gente dá na nossa casa, dá para os nossos filhos, dá no nosso ambiente de trabalho, faz a diferença entre a pessoa reconhecer que você é um filho de Deus, um servo do Deus Altíssimo, ou você está ali como um agente secreto, né? Que ninguém sabe que você é crente, ninguém lhe conhece como crente, e se olhando para a sua forma de se comportar, ninguém vai entender ou pensar que você é crente. Recentemente, no congresso da APECOM, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse uma frase que ficou marcada assim na minha mente. Não sei se foi bem publicado lá nas redes sociais essa falinha dele, e ele disse o seguinte: quando a igreja é opcional para os pais, ela será dispensável para os filhos. Quando a igreja é opcional para os pais, ela será dispensável para os filhos. E, meus irmãos, eu espero que ninguém tenha visto, tenha passado nada disso em suas casas, mas eu já vi muitos pais pranteando porque seus filhos ficaram velhos e não querem mais vir para a igreja. Não querem mesmo. E, meus irmãos, pasmem, tem filho de pastor que é assim. Eu conheço filho de pastor que é assim. Então, assim, não é porque faltou testemunho, talvez. Eu não conheço a realidade da casa, mas não é talvez não tenha sido porque faltou testemunho. Então, imagine, se não faltando testemunho, se eu vivendo uma vida da forma que Deus espera que eu viva, ainda assim nossos filhos podem se desviar, imagine quando para mim vir à igreja é opcional. Como que meus filhos vão enxergar isso? Como que meus filhos vão pensar na cabeça deles a visão de igreja? Dizendo assim, meu pai, para ele, não estou nem aí, não fede nem cheiro para a igreja. Né? Como será que nossos filhos vão perceber isso? Tá? Então, o que temos que refletir é se estamos abrindo mão da coisa certa. Será que a gente está abrindo mão da coisa certa? O presbítero Itiel também falou sobre isso na semana passada. Não pense que quando a gente faz escolhas, eu estou vivendo do jeito que eu quero. Não, eu estou abrindo mão de uma coisa e optando por fazer outra. Eu sempre estou abrindo mão de alguma coisa. Então, se eu optei vir para a igreja, eu abri mão, logicamente, de estar em casa, de assistir um filme, de ver uma série, de trabalhar, qualquer coisa que seja, porque eu optei vir para a igreja. Mas uma coisa está diretamente ligada à outra. Se eu optei vir para a igreja, eu optei por não fazer outra coisa. Tá? Então, meus irmãos, aproveitem. Tá? Essa ladainha toda que eu trouxe até aqui é para que cheguemos ao entendimento que Salomão chegou. Não há nada melhor para o homem que se alegrar e praticar o bem enquanto viver. E aí ele colocou isso no verso 12. Então, viva ao máximo, desde que seja da forma que agrade a Deus. E aí a gente pode se perguntar, como é que Salomão chegou, então, a essa conclusão? Salomão entendeu, meus irmãos, eu acredito que para que ele tenha colocado aqui no livro de Eclesiastes, ele queria que nós entendêssemos também, quase que não saía, entendêssemos também, que podemos e devemos trabalhar, que pode ser cansativo e que devemos entender que isso é consequência do pecado, ou seja, nós podemos e devemos trabalhar. O trabalho pode ser cansativo muitas vezes, louvado seja Deus que eu já tenho muito tempo, e de vez em quando eu me canso um bocado, né? Mas eu digo sempre em casa, já tem muitos anos que eu não trabalho, né? Eu me divirto. Então, eu procuro enxergar o trabalho como algo que não é penoso para mim. De vez em quando vai. Por quê? Porque é consequência do pecado. Por mais que eu goste do trabalho que eu faça, por mais que eu goste, por ser consequência do pecado, ele vai ser, vez ou outra, vai ser penoso para mim. Não tem como a gente fugir disso, certo? Mas, por mais que você ame o seu trabalho, ainda assim não será um mar de rosas para toda a vida. Mas quando for, meus irmãos, a gente tem que aproveitar. É esse o entendimento que a gente tem que ter.
Então, se você está feliz no seu trabalho, se você está satisfeito no seu trabalho, o que Salomão quis dizer aqui é que a gente deve aproveitar. A consequência de ter a paz na nossa casa, a consequência de ter paz na nossa igreja, a consequência de ter seus filhos querendo vir para a igreja e acompanhando você na igreja, a consequência de você ser satisfeito com o seu trabalho. Tá? Então você pode aproveitar isso, mais uma vez, cientes de que isso é a graça e a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Aproveitar porque somos capazes de entender incapazes de entender completamente o plano de Deus. Meus irmãos, essa limitação, não conseguir entender perfeitamente os planos de Deus, é uma bênção. Aí você pode dizer assim, gente, Betânia, mas como é que a nossa limitação pode ser uma bênção? Mas nós não somos capazes e não caberia em nós 1/1000 do que Deus sabe. E aí eu trouxe uma reflexão sobre algo que acontecia quando Arthur era menorzinho, né? Só para a gente deixar claro como é que isso funciona. Arthur sempre gostou de milkshake de morango, eu gosto também, né? Aí ele passava lá, por exemplo, naquela Chiquinho Sorvetes, que a gente gosta muito do milkshake lá da Chiquinho, não estou fazendo propaganda não. Aí ele dizia assim, pai, compra um milkshake de 500 ml para mim. E ele era pequenininho, aí eu dizia assim, filho, não cabe, você não vai conseguir dar conta de 500 ml de milkshake. Mas aí às vezes em quando a gente dizia assim, não, você não vai conseguir tomar o milkshake de 500 ml e comprávamos o de 200. E ele ficava satisfeito com um milkshake de 200 ml. E vez em quando ele insistia em comprar o maior, e a gente ia lá e comprava, e já era certo. O que é que acontecia? Ele não tomava, porque não cabia. Ele não tinha condição de tomar 500 ml de milkshake, porque não cabia nem no bucho, né? Aí sobrava pra gente. Não ficava muito triste, eu comprava porque eu sabia que não ia sobrar, porque eu gosto. Milkshake de morango para mim, quando vocês forem tomar, podem me convidar. Milkshake de morango eu amo. Mas eu sabia que mesmo eu comprava de 500, mas sabia que não cabia. Tá? E vocês não acham que essa comparação cabe muito bem também com o nosso entendimento para o relacionamento com o Senhor? Vocês acham que de vez em quando a gente não está querendo algo que não cabe em nós? A gente é teimoso, irmãos. Nós somos teimosos. Não cabe, a gente não tem condição de entender. E ainda assim, muitas vezes a gente quer tentar entender. E não tem problema em querer tentar entender, mais uma vez, desde que a gente esteja ciente que tem muita coisa que não vai dar para entender mesmo. A gente não consegue, tá? Então, muitas vezes nós parecemos com essas crianças, querendo milkshake demais, mas que na verdade quando deveríamos já saber que não cabe. E simplesmente entender que o que Deus preparou para cada um de nós é o melhor para cada um de nós. Então, pensando aqui na comparação com o milkshake, aceite os 200 ml, satisfeito, e aproveite cada ml desses 200 do milkshake que Deus nos propicia saborear e viver a cada dia. Poderia ser mais de vez em quando? Poderia, mas aí é que entra outra questão também que Tiago colocou, a nossa visão de contentamento. Então, talvez Arthur, por exemplo, em algum momento algum dia daquele, ele conseguisse tomar mais de 200 ml. Mas é dosado. Tudo na nossa vida, Deus tem quantidade certa, dia certo, hora certa, e a gente tem que entender que para a honra e glória do Senhor é assim mesmo, não tem como fazer. Só cuidado, meus irmãos, e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso também, com conformismo ou coitadismo. Então, muito cuidado com isso. Vai chegar um momento em que você já pode ganhar um milkshake de 500 ml do Senhor. Né? E você ainda não se deu conta disso, você ainda não percebeu isso, e você está se contentando com o milkshake de 200. Certo? Porque você acha que é você que decide. Aí a gente vai voltar de novo aqui de forma mais específica para o texto. Meus irmãos, não somos nós que decidimos. Lembra da anedota lá do Arthur. Quando a gente percebeu que ele já dava conta de tomar mais milkshake, o que é que eu fiz? 200, eu sabia que 200 para ele já não era mais satisfatório. Né? Eu passei a comprar o de 500. Ainda sobrava alguma coisa de vez em quando? Quando ele já tinha comido mais alguma coisa no almoço? Sobrava. Mas a gente passou a comprar o milkshake de 500 para ele. O nosso relacionamento com o Senhor é assim também. A gente não pode... A Bíblia nos fala sobre isso. Você vai tomar leite por algum tempo, mas daqui a pouquinho você tem que comer comida sólida.
Você tem que buscar mais de Deus. E como é que a gente busca mais de Deus? Lendo a Bíblia, orando, vindo para a igreja, tendo comunhão com os irmãos. Então, meus irmãos, cuidado para você não estar dentro da zona de conformismo ou coitadismo. Ah, mas porque eu não consigo entender. Ah, mas porque isso é muita coisa para mim. Ah, mas porque isso é muito radical. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Meus irmãos, a palavra de Deus é radical. Se você está pensando diferente disso, olha, abre os olhos, pelas caridades. A palavra de Deus é radical. Eu vou ler daqui a pouquinho um trechinho de um livro, desse livro do Emílio Garofalo, que abriu meus olhos, digamos assim. Coisa que que eu talvez nunca tenha pensado, né? Mas a palavra de Deus é radical. Não há nada melhor para o homem do que se alegrar e praticar o bem enquanto viver. Amados, como Salomão, se entendermos tudo isso que foi tratado até aqui, nós saberemos que mesmo passando por angústias e aflições, e não se iluda, todos nós passaremos por angústias ou aflições. De vez em quando eu venho aqui, tenho a oportunidade de trazer a palavra ou estudo, eu penso sobre isso. A gente não pode se iludir. Se a gente se iludir, se a gente começar a plantar esse entendimento na nossa casa, quando acontecer alguma coisa que foge do padrão, quando o seu filho passar por uma angústia ou aflição, ele não vai saber se comportar, ele não vai saber o que fazer. Mas nós podemos e devemos nos alegrar e entender que temos uma boa vida, dádiva de Deus. Nós precisamos parar de reclamar daquilo que não temos, ou daquilo que você tinha e não tem mais. De novo, a gente falou lá no comecinho, pare de reclamar daquilo que você não tem. Pare de reclamar daquilo que você tinha e agora você já não tem mais. E passe a agradecer a Deus por tantas dádivas que recebemos. Uma de nossas maiores dádivas é o tempo que Deus nos dá. E se foi Deus que me deu esse tempo e tem dado a cada um de nós, ele tem que ser bem aproveitado. Meus irmãos, pense que o tempo é a maior dádiva. Tá? Então, se amanhã de manhã você só tiver café preto pela manhã para beber, agradeça e que seja o melhor café da sua vida. Mesmo que seja só meia xicrinha de café, sem nada mais na sua casa. E se você tiver uma mesa farta, agradeça e que seja o melhor café da manhã da sua vida. Coma, beba e desfrute tudo e de todo o bem do seu trabalho, pouco ou muito que seja. Aprenda a se contentar com o que Deus te deu, sem deixar de buscar mais do próprio Deus. Mais uma vez, lembra lá da anedota do milkshake. Se você já pode tomar a mais de 200 ml, peça a Deus, Senhor, eu quero mais que isso. Eu quero mais. E se você sabe que você pode mais, peça a Deus também, que Ele lhe use, que Ele use sua capacidade, que Ele desperte no seu coração o desejo de caminhar mais um pouquinho, de conhecer mais um pouquinho da palavra do Senhor, de ser um servo mais aplicado nas coisas da casa do Senhor, de que todo dia você abra o seu olho e diga assim, Senhor, que dádiva eu ter acordado mais uma vez. Que dádiva eu ter acordado mais uma vez. Meus irmãos, isso talvez é algo que nós nos esqueçamos de forma mais fácil, é de que a vida é passageira. Nós não devemos desperdiçar o tempo que Deus nos dá. Então, imagine um pai que perdeu o filho. Imagine um pai que perdeu o filho. O que é que esse pai não daria para ter o filho dele 1 minuto a mais? 1 minuto. Não estou falando do resto da vida, não. Estou falando de 1 minuto. O que é que uma esposa que perdeu o marido daria por uma conversa com ele? Uma conversa que talvez você, esposa, nunca teve com seu marido. Mas a gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Muitas vezes, a gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Então, meus irmãos, que a gente entenda que o tempo é uma dádiva do Senhor. O tempo é uma dádiva do Senhor. Agora, meus irmãos, imaginem que a gente chegue diante de Deus. Estou falando mais de relacionamento já de pai e filho, de marido e esposa, de um pai que perdeu o filho, ou de uma esposa que perdeu o marido, ou um marido que perdeu uma esposa. Estou falando agora de você chegar diante do Deus de toda a eternidade. Porque essa vida aqui é muito passageira, é muito passageira. O que nós vivemos aqui é um grão de areia perto daquela praia toda no oceano. E a gente muitas vezes não se dá conta disso. Eu choro aqui falando, por exemplo, de um pai
que perdeu o filho e queria um minutinho a mais, mas será que eu choro pensando que eu poderia ter mais relacionamento com o Senhor e não tive? Será que eu choro pensando que eu poderia ter mais relacionamento com o Senhor e não tive? Então imagine chegar diante do Deus Altíssimo e perceber que você perdeu um tempo precioso. Mais uma vez, coloque naquela situação do pai que perdeu o filho. Né? Quem perdeu um filho, espero não passar por essa dor, e se passar, que o Senhor me dê condições de entender. Mas quem perdeu um filho gostaria muito de ter mais um minutinho. E eu tenho certeza que talvez não, tenho certeza mesmo, que quando a gente chegar na eternidade, a gente vai dizer assim, meu Deus, poderia ter tido mais tempo com o Senhor. Eu tive, o Senhor me deu, eu não aproveitei. Eu não aproveitei. Eu cantei mais forró com letras fúteis, ou que atraem o pecado do que louvores. Eu li todos os livros do Senhor dos Anéis, li todos os livros do Harry Potter, mas nunca li a Bíblia toda. E aí, só por curiosidade, eu fui lá, dei uma buscadinha, né? Se algum ser vivente já leu todos os livros do Senhor dos Anéis, eles leram aproximadamente 600 mil palavras. E pasmem, a Bíblia toda tem 774 mil palavras aproximadamente. Então tem muita gente que diz assim, mas a Bíblia é muito grande, mas já leu o Senhor dos Anéis 3 vezes. E a Bíblia não leu nenhuma, virou meme um dia desse. Não sei se vocês viram, né? Um comediante falando sobre isso. Chega perto de um crente e diz assim, quem é Deus para você? Meu amigo, Deus é tudo. Deus é importante demais para mim. Tudo quanto? Tudo, tudo, tudo. Deus é tudo para mim, é tudo na minha vida, é o meu ar que eu respiro. A gente canta isso aqui muitas vezes. Né? Vou cantar por 10 mil anos e por muito mais. Né? Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Assim, Deus é tudo. E tem um livro que fala tudo sobre ele, não tem? Tem. Tu já leu? Não. Virou meme. Tem um livro que fala tudo sobre esse Deus, que a gente acabou de dizer que é tudo na nossa vida, que eu cantarei para ele com minha alma e com meu ser, mas um livro que eu tenho acesso aqui na minha mão, que fala tudo sobre ele, que conta o que ele espera de nós, que diz histórias que nos levam a entender o que ele deseja da nossa vida, eu nunca li. Mas o Senhor dos Anéis eu já li. Mas Harry Potter eu já li. Mas, como é o nome lá do livro lá do... esqueci o nome. Que tem? Nárnia. Nárnia eu já li, todinha. Né? Não, mas é um ator cristão, né? Amigo, mas você leu Nárnia e não lê a Bíblia? A gente tem acesso, meus irmãos, a um livro que tem tudo isso. Tem o que Deus espera de nós, tem quem é Deus, o que é que Deus fez por nós. Eu leio todo tipo de bagaça, mas a Bíblia eu nunca leio. Né? Então, meus irmãos, eu queria até eu coloquei aqui eu queria falar sobre a questão de presença, de horário, mas na última vez que eu falei sobre isso, o Tiago deu uma risada aqui na frente, porque ele disse assim, a gente chega cedo em todo quanto é canto, mas não chega cedo na igreja, não chega na hora da igreja. Aí o Tiago deu uma risada, porque ele sabe que isso é um negócio que em mim, eu não quero que seja em ninguém não, mas isso é um negócio que em mim faz mal, entendeu? Então, de vez em quando eu me sinto tentado a falar, terminei falando de novo, né? Mas é isso que a gente muitas vezes não entende. As oportunidades que Deus nos dá e a gente desperdiça. Eu tinha a oportunidade de cantar louvores e talvez eu esteja cantando forró. Nada contra forró, eu gosto de forró. Foi bênção demais ontem, né? A gente pôde cantar forró e louvar a Deus. Né? Foi bênção demais, tá? Então eu já li, só para resistir também, para ninguém pensar que eu estou sendo aqui legalista, eu já li todos os livros do Senhor dos Anéis, né? Eu já li todos os livros de Harry Potter. Eu já li também Crônicas de Nárnia. E eu gosto de forró, tá? Então, mais uma vez, eu amei ontem, foi bênção demais. Até comentei com o Neto, eu disse, Neto, a gente podia ter um culto, uma vez por mês, que todo louvor ia ser forró. É bom demais, meus irmãos, é da nossa terra. Como é o nome do rapaz que esteve aqui? Rapaz não, o senhor que esteve aqui no Brasil agora recentemente? Esse mesmo aí, que eu não vou saber dizer o nome. Ele esteve lá em várias igrejas e ele falou assim, irmãos, a gente vê toda a diversidade cultural que o país de vocês tem, tantas letras bonitas, tantos ritmos gostosos, e vocês estão pegando tradução de letras estrangeiras e trazendo para o culto de vocês. Não tem problema nenhum, irmãos.
mas a gente pode de vez em quando fazer isso. Foi bênção ontem, foi bênção. Então, meus irmãos, tudo isso que eu falei até aqui poderia nos trazer lampejos da eternidade de forma a nos conduzir ao Criador. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Nós criamos nossos pequenos deuses. E aí parece chatice do Betânio, pode muitas vezes parecer legalismo, mas não é, irmãos. São comparações simples que precisamos nos lembrar todo dia. E eu faço questão de, sempre que eu posso, dizer assim: Senhor, me lembra disso, coloca isso no meu coração. Me lembra disso, coloca isso no meu coração. Porque eu preciso definir prioridades. E que, dependendo das minhas escolhas, eu posso ensinar boas coisas ou coisas mais para os meus filhos. As minhas escolhas podem ensinar coisas boas ou coisas mais aos meus filhos. As minhas escolhas podem estar me afastando ou me aproximando cada vez mais do Senhor. E eu posso estar vendo a eternidade de forma correta ou vendo a eternidade de forma errada. O desafio é que temos que radicalizar mesmo. Eu falei para vocês ainda há pouco. A mensagem do Evangelho não é simples. Não é fácil. Quem falar assim, não, eu leio o Evangelho, eu entendo a mensagem e eu consigo cumprir de boa, está mentindo, irmãos. O Evangelho é radical mesmo. O Evangelho é difícil. Ele confronta a nossa natureza pecaminosa, ele confronta a nossa natureza pecaminosa o tempo todo. Suavizar em qualquer aspecto é desprezar o que Deus nos dá. E Ele nos deu vida, irmãos. Vida estamos nós mortos em nossos delitos e pecados. E isso, mais uma vez, é o que a gente muitas vezes não entende. Vi também um videozinho essa semana de uma pessoa que foi abordada na rua e diz assim: mas você vive falando que Deus lhe resgatou da morte e tal, mas, por exemplo, o rapaz fuma a vida toda e continua fumando e não tem problema nenhum. Aí ele diz assim: mas vamos pegar um caso mais extremo. Imagine uma pessoa que fumou muito e teve cirrose, por exemplo. Fumou muito e teve cirrose. Um filho. E aí o pai pegou todas as economias que ele tinha e pagou o tratamento para o filho ficou lá internado meses no hospital, e esse filho se recuperou. Como que você acha que esse filho, a partir de agora, deve se comportar? Sabendo a consequência do que ele fez de errado, sabendo o sacrifício que o pai dele fez para que ele se recuperasse, a partir de agora, quando ele sai do hospital, ele deve pegar uma carteira de cigarro e voltar a fumar? Não. Não deve fazer isso. De vez em quando tem gente que faz. De vez em quando a pessoa está lá nas suas mazelas, na sua vida pregressa, naquilo que não agrada a Deus. Ele tem um encontro com a palavra do Senhor. Ele talvez pense que ele se converteu, mas daqui a pouco ele já está se jogando na lama de novo. Mas isso não é natural, irmãos. Eu estou contando de novo uma história, e só de pensar nisso é ilógico, é irracional alguém que teve a sua vida curada, a sua vida resgatada, sabendo do mal que fazia a si mesmo, ele voltar a fazer aquilo que lhe faz mal. Então, de novo, não há nada melhor para o homem que se alegrar e praticar o bem enquanto viver, mas não é de qualquer forma. A boa notícia é boa, mas nos puxa a orelha também, não pode ser de qualquer forma, tá? Aí eu vou ler aqui para vocês, eu trouxe ali um slidezinho de boa vida, que pode ser meia xícara de café ou pode ser um banquete à sua mesa, e eu vou trazer aqui a leitura, vou ler mesmo para vocês um trechinho do livro do Emílio Garofalo, que é, na verdade, uma citação de um texto de N.D. Wilson, num livro que chama Notas da Xícara Maluca, tá? Que foi citado lá, preste atenção, eu não botei no slide não para vocês não ficarem lendo, preste atenção mesmo no que eu vou ler aqui. Esse não é um mundo sério. Ele está, citação do livro. Morcegos existem de verdade. Lagartas se tornam borboletas mesmo. Não é apenas uma mentira que contam para as crianças. Carvão esmagado se torna diamante. Macieiras transformam flores em maçãs usando ar e luz solar. Eu já vi um bebê nascer. E é claro, eu sei como foi feito, mas não vou contar para vocês. Você não acreditaria. E de fato é isso mesmo, né, meus irmãos? Se a gente for pensar como que nasce a vida, como que Deus pensou na criação da vida, a gente não acreditaria. Há várias teorias sobre como e por que tudo isso aconteceu. Tentativas de explicar o incrível número de coisas e a rastejar no mundo.
as estrelas, o ciclo de vida dos sapos, o comportamento social do peixe, o significado do amor, da vida ou de um hambúrguer realmente delicioso. Eu amo hambúrguer, né? Vocês já sabem disso também. Mas, para saber por que tudo isso está aqui, um simples como é pré-requisito. Como esse lugar aconteceu? Eu vivo aqui, então, mas não deveria... Eu vivo aqui, então não deveria ser muito difícil de descobrir. Chame os suspeitos, coloque-os em fila, faça-os virar-se e esperar impassíveis enquanto examinamos cada um. Mas antes de fazer isso, uma coisa deve ficar bem clara. Pode não haver explicação crível com facilidade para tudo que eu vi neste seu pequeno e alegre universo. A já gasta navalha de Ockham não nos ajudará. Não haverá uma explicação mais simples. Um mundo que combina galáxias, buracos negros, mais de 300 mil variedades de besouros, Shakespeare, glândulas adrenais, boliche profissional e os bizarros padrões reprodutivos das vespas, e aí ele citou aqui uma equipe da BBC, impedem explicações facilmente palatáveis. Então, meus irmãos, não é difícil a gente se maravilhar com as coisas desse mundo. Muito pelo contrário. Eu fiquei lendo aqui pensando, a gente muitas vezes cita as coisas ou trata de determinadas coisas, mas a gente não pensa que aquilo ali é real, né? Então, como ele falou aqui, um exemplo, carvão esmagado se torna de verdade diamante. É real, acontece. Então, às vezes, quando a gente vê uma coisa muito bela, como eu falei lá no comecinho, quando a gente vê uma coisa muito bela, ou uma coisa que nos dá muito prazer, a gente pode querer explicação para aquilo, não encontrar e querer remeter à eternidade que há em nosso coração. Então, muito cuidado com isso. Passando já para o finalzinho, irmãos, ao final dos versos 14 e 15 especificamente, Salomão nos lembra outro fato que nós nos esquecemos facilmente. Deus não muda e os seus planos não mudam. Ele já sabe, meu irmão, minuto, hora, dia, segundo do nosso último suspiro. Nós não conseguimos pegar Deus de surpresa. Nós não podemos acrescentar ou tirar nada do Senhor. Nada. Já nós, irmãos, coitado de nós. Coitados de nós. Nós planejamos acordar cedo para fazer uma caminhada e amanhece chovendo. Ou você inventa uma desculpa qualquer para não ir, né? Nós optamos por ir de carro para realizar uma prova e o pneu fura. E você chega atrasado porque o portão já fechou. Nós nos apaixonamos e somos rejeitados. Isso não vale para mim não, né, amor? 11 anos, viu, amor? Irmãos, nós somos assim. Nós somos pegos de surpresa. Por muitas coisas. E nós mudamos de ideia o tempo todo. O tempo todo a gente muda de ideia. Então, hora eu gosto de uma coisa, daqui a pouco eu já não gosto mais. Hora eu detesto uma coisa e daqui a pouco eu digo assim, opa, isso aqui tô achando bom agora. Com Deus não é assim, meus irmãos. O que é ruim para Deus hoje, é ruim para Deus amanhã. O que é bom para Deus hoje, é bom para Deus amanhã. Muitas vezes nós podemos nos ver frustrados com o tempo das coisas. E só depois percebemos ou não que era Deus cooperando para o nosso melhor. Mais uma vez, porque Deus não muda. Quem muda somos eu e você. Porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, nós mudamos. Deus não muda. O tempo é mais forte do que eu e do que você, meus irmãos. Eu penava para tomar um Dorflex alguns anos atrás. Eu penava. Eu parecia aqueles... injeção nem se fala. Eu lembro que uma vez eu era adolescente já e foram 4 homens para me segurar para eu tomar uma injeção. Eu detestava injeção e por muito tempo eu detestei tomar comprimido também. Hoje eu tomo 5 de uma vez só. Porque eu preciso, irmãos. Porque eu pensava, a ficha só caiu agora, né, talvez, mas eu pensava que no máximo, na pior das hipóteses, até eu ter que tomar 5 comprimidos para pressão, para a gordura no fígado, para a rinite, que era rinite, agora virou sinusite, e agora juntou a sinusite com crise de refluxo, e eu tenho que tomar um monte de remédios. E eu me vi obrigado a aprender a engolir um monte de remédios. Então o tempo não perdoa. O tempo passa para todos nós. Passou para mim, e Deus permita que passe até talvez melhor para você, né? Que você não precisa tomar 5 remédios de manhã e 5 de noite.
Deus permita que seja assim, né? Mas o tempo não volta. O tempo não pode ser desfeito, tá? Então, irmãos, aí só o novo lembretezinho lá, Deus não muda, mas nós mudamos. E aí, como dever de casa para todos nós, deixa eu ver se já está certinho lá, beleza, deveres de casa. Primeiro, adore a Deus. Vendo tudo que vimos hoje, só nos resta adorar a Deus. Adorar em todo o tempo e como pudermos. Aquele que não está sujeito ao tempo, aquele que é eterno, aquele que chama as estrelas pelo nome e que ainda assim quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. Deixa eu só diminuir aqui o brilho para ele não morrer antes. Mesmo sendo nós invisíveis perante a magnitude de uma estrela, e aí eu não canso de lembrar disso também, depois você procura um videozinho lá no YouTube, que nos traz uma noção de como a gente é pequeno. Muitas vezes a gente não tem noção disso, né? Basta a gente olhar o nosso tamanho, olhar o tamanho do nosso planeta Terra. Mas a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. As estrelas pelo nome. Meus irmãos, o Sol é a menor das estrelas, talvez, do universo. É muito pequenininho o Sol. E ainda assim, se você comparar o Sol com a Terra, você vai ver o tamanho do Sol. E o que é que sou eu? O que é você perto das estrelas, meus irmãos? E ainda assim, eu pequeno desse jeito, falho desse jeito, pecador desse jeito, ele diz assim, Betânio, ele me chama pelo nome, irmãos. Pequeno desse jeito que eu sou, pecador desse jeito que eu sou, ele chama cada um de nós pelo nome. Não entra na minha cabeça, meus irmãos. Não cabe. Como que pode um Deus grandioso desse, um Deus bondoso desse, um Deus maravilhoso desse querer relacionamento comigo? Não entra na minha cabeça, não. É inconcebível. Não é inaceitável porque é a decisão dele. Mas não entra na minha cabeça. Não tem como entrar na nossa cabeça. A gente ruim desse jeito, a gente falho desse jeito, e Deus ainda assim quer ter relacionamento com a gente. Ele quer ter relacionamento conosco, ele anseia por ter relacionamento conosco. Aí a gente volta de novo, tem coisa que não dá para explicar. Pergunta para alguém, pergunta para um descrente. Como que pode? Não dá para explicar. Deus nos olha e cuida de nós com a mão cuidadosa, com a mão amorosa e estendida para nos resgatar e nos dar nova vida, para a honra e glória dele. Então, meus irmãos, ame cada momento que Deus lhe deu, pois é uma dádiva. Mas ame ciente que ele nunca encontrará algo neste mundo, você nem eu, nunca encontraremos algo nesse mundo que nos satisfaça plenamente longe de Deus, porque nós não somos desse mundo. A gente muitas vezes se esquece disso também. Lembra, a gente não foi criado para morrer, a gente foi criado para a eternidade, e esse desejo, esse anseio em nosso coração, que nos leva a querer mais e a buscar mais. Mas busque da forma certa. Busque aquilo que vai trazer convivência para você com o Senhor. Vai lhe aproximar cada vez mais de Deus. Segundo, aproveite o saber de que somos finitos. Aproveitar a consciência de que Deus nos deu, a cada um de nós, um tempinho determinado. E aí, para uns vai ser mais tempo, para outro vai ser menos tempo, mas nós temos tempo determinado. A gente teve data de nascer e teremos data de morrer. Muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente vive como se fosse viver eternamente. A gente conduz nossa vida como se fôssemos viver eternamente. Mas a gente tem que entender que nós somos limitados e que a nossa maior limitação está em não poder mover uma vírgula para a nossa salvação. Nossa maior limitação está em não poder mover uma vírgula para a nossa salvação. Não tem nada, meus irmãos, que a gente possa fazer para a nossa salvação. É graça. A gente cansa de ouvir isso. É graça. É misericórdia de Deus para as nossas vidas. Nos resta obedecer. E aí, ontem eu vi uma publicação no Instagram, num tom irônico, que dizia: vamos marcar de sangue as portas das casas para que um Deus que diz saber tudo
possa identificar as casas em que estamos. Era tom de ironia mesmo, né? E tinha lá a citação lá de Êxodo. Ele dizia, como que diz assim, não é um Deus que sabe tudo, para que precisava marcar as portas das casas? Ele não sabia onde é que estava o povo? Mas, meus irmãos, não sabe quem colocou aquela publicação que aquelas marcas não eram para Deus saber em que casas estavam seu povo, mas para que o povo soubesse o Deus que estava lá fora. Era justamente o contrário. Deus sabia em quais as casas que estavam seu povo, mas ele queria que a instrução que ele deu fosse obedecida. Ele queria que aquilo que foi dito que teria que ser feito, e cada coisinha daquela tinha um propósito, tinha uma marca para lembrar do sangue do Cordeiro que nos resgata, e é por ele que estamos aqui, é por meio dele que nós vivemos e caminhamos. Eles obedeceram. Então a gente tem que fazer o mesmo, meus irmãos. Obedeçamos e vivamos nossas vidas de forma a honrar e glorificar o nome do Senhor. E por último, que a gente lembre o tempo todo que nossa caminhada acabará. Então, por fim, meus irmãos, saibamos que logo chegaremos às portas celestiais. Entendamos que nós vivemos uma eterna caminhada. Os que caminham sem o Senhor caminham para a eterna condenação. Os que caminham com o Senhor caminham em busca de descanso. E nosso descanso é Cristo, o único caminho, a única porta, a única verdade e o único que pode nos conceder vida plena. Então, amados, eu sei porque eu sinto isso também, né? Muitas vezes a gente tem esse vazio no nosso coração que a gente busca preencher. Mas eu vou reforçar aqui algo que eu já falei diversas vezes. Preencha com o que é certo. Pare para se perguntar, eu estou de fato fazendo as escolhas corretas no dia a dia da minha vida? Eu estou escolhendo certo? Mais uma vez, não estou dizendo que você não vai poder ler outros livros, você só vai poder ler a Bíblia. Se você fizer isso, provavelmente você vai ser um crente chato. Então, pelas caridades. Estou dizendo que você vai viver de ler a Bíblia o tempo todo, não. Você tem que ler outras coisas, até para você poder se posicionar, até para você poder entender o que é que está acontecendo lá fora. Mas não deixe que isso seja prioridade para você perante a leitura da Bíblia. Você quer ter mais relacionamento com o Senhor? Você precisa ler mais a Bíblia. Você quer ter mais relacionamento com o Senhor? Você precisa orar mais. Então, faça a escolha certa. Não estou dizendo que você não pode ouvir outras músicas, não. Tem que ser louvor no seu carro 24 horas por dia. Não é não, meu irmão. Eu escuto um monte de música que não é louvor. Mas, nesse livro também, o Garófalo nos traz uma reflexão. Que até naquilo que não louva a Deus, a gente tem que ver inspiração de Deus. E, mais uma vez, não estou dizendo que a gente vai escutar qualquer bagaça, não. Pelas caridades. Cuidado com o que você está escutando, viu? Cuidado com o que você está escutando. Não é qualquer coisa, não. Mas tem muita música boa que não é louvor. Tem muita música boa que não é louvor. E nessas músicas boas, a gente pode perceber a mão de Deus, a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus. Então, de novo, cuidado com os extremos. Não estou incentivando você a deixar de ouvir louvor e ficar ouvindo só músicas que não são louvores a Deus. Mas estou dizendo que você pode ouvir outras músicas. Eu estou dizendo que você pode ler outros livros. Mas que da nossa boca, como prioridade, saia louvores a Deus. Saia gratidão a Deus. Saia a certeza de que é Deus que nos supre das nossas necessidades. É Deus que nos instrui no caminho que Ele quer que nós andemos. É Deus que nos coloca o tempinho, seja curto ou seja longo dessa vida. Mas que a gente tenha condição de entender que, por mais que você viva, de novo, aquela frasezinha que eu coloquei lá no comecinho, por mais que você viva 100 anos, não sei qual foi a pessoa que mais viveu até hoje na face da Terra, 100 e quantos anos ela viveu, mas por mais que você viva, sei lá, 120 anos, irmão, 120 anos é um lampejo perante a eternidade. 120 anos é um lampejo perante a eternidade. Então não desperdice esse tempinho pouco que a gente tem aqui se comportando de forma que não agrada a Deus, se afastando cada vez mais de Deus, buscando novos ídolos ou buscando aquilo que vai lhe afastar cada vez mais de Deus. Então, que nós possamos nos dedicar de forma que a nossa vida seja um bom louvor, que suba como aroma agradável ao Senhor. Amém?
Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Baixa a sua fronte de novo. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em seu nome e de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Muito obrigado, Pai, pela graça, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez nessa casa de oração, para sermos instruídos pela Tua palavra, para cantar, Senhor, louvores ao Teu nome, para entender a grandiosidade do Senhor, para entender a grandiosidade do Teu amor por nós, Senhor, mesmo sendo nós pequenos, falhos, pecadores, minúsculos, insignificantes, Senhor, perante aquilo que o Senhor pode, por aquilo que o Senhor alcança, por aquilo que o Senhor é, Senhor. Mas ainda assim, majestoso, glorioso, rico em poder, dono de todo poder, dono de todo ouro e toda prata, ainda assim, o Senhor quer ter relacionamento conosco. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes, sabendo disso, que o Senhor quer ter relacionamento conosco, nós deixamos as oportunidades que o Senhor nos concede de lado. Nós, tantas vezes, Senhor, trocamos as oportunidades que o Senhor nos concede por qualquer outra coisa, qualquer coisa fútil do nosso dia a dia. Nos dá, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor espera de nós. Desperte em nosso coração a cada dia, Senhor, a cada dia. No primeiro abrir de olhos, no primeiro momento do nosso dia, o desejo ardente de ter mais relacionamento com o Senhor, de estar cada vez mais próximos do Senhor, de cantar louvores ao Teu nome, de ler a Tua palavra, de orar, de falar com o Senhor, de ouvir o Senhor respondendo às nossas súplicas, às nossas orações. E sabemos, Pai, que o Senhor escuta as nossas súplicas e orações e que o Senhor responde. Nem sempre no nosso tempo, nem sempre da forma que nós esperávamos, porque aprendemos hoje também, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração o anseio, o desejo pela eternidade, mas que nunca, Senhor, nós poderemos entender plenamente. Nós nunca conseguiremos entender plenamente. Então, nos dá contentamento, Pai, para entender aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos dentro das nossas limitações e que isso nos baste, Senhor. Que isso nos baste, Pai, para a honra e glória do Teu nome, para que nós possamos ter relacionamento cada vez melhor com o Senhor a cada dia. Para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos entender o Teu desejo para as nossas vidas e que possamos aproveitar de forma que glorifique o Teu nome também, Pai, cada minuto da dádiva que o Senhor nos concede da vida, cada minuto de pegar na mão dos nossos filhos, cada minuto de conversar com os nossos familiares, cada minuto de estar aqui junto na igreja, cada minuto de ouvir do irmão as suas angústias, as suas aflições, cada minuto daquilo que o Senhor nos deu como dádiva, como graça para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela manhã de hoje. Nos traz de volta, Senhor, mais tarde, para a Tua casa, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para sermos instruídos pela Tua palavra. Honrar e glorificar o Teu nome não pelo que porque o Senhor precisa, lembra disso também, Senhor, em nosso coração, mas porque é graça e misericórdia do Senhor para todos nós. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.